Bom, vamos começar essa segunda aula da oficina de direção de fotografia. Essa oficina ela tem o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, junto da Secretaria de Estados de Cultura e Economia Criativa, através do edital de cultura, do edital Cultura Presente nas Redes. Deixa eu ligar minha câmera aqui, que eu esqueci. Vou ficar aqui com os dois, se não precisa. Bom, então vamos lá, meninas. Essa segunda aula a gente vai falar sobre, basicamente, iluminação. Eu vou mostrar para vocês um pouco dos esquemas de iluminação que a gente usa no cinema, os principais, né, tipos de luz também que a gente vai usar, a direção da luz, e vocês vão perceber que, às vezes, mesmo com uma luz só, ou com luz natural, luz de janela, a gente consegue resolver algumas cenas com certa tranquilidade. Vou começar a apresentar aqui. Aí. Tá aparecendo aí direitinho, né? Sim. Tá. Então vamos lá. Como eu tinha dito na primeira aula, né, a fotografia, a direção de fotografia, ela trabalha principalmente com iluminação. Não tem como você trabalhar toda essa beleza que a gente vê no cinema, que a gente vê nos filmes, ela tem uma direção da luz sempre muito pensada. Então, o papel do diretor de fotografia é principalmente pensar a luz, ver como que nós vamos utilizar a luz para resolver uma cena, para resolver um clima de uma cena ou algo que o diretor precisa. E aí a gente tem dois tipos de iluminação que a gente usa no cinema, que é a iluminação direta, que é quando a fonte de luz, né, a sua luminária, o seu refletor, aponta diretamente para o objeto que está sendo filmado, ou o personagem que está sendo filmado. E temos a iluminação transmitida, que é quando a gente usa alguma coisa para filtrar essa luz, para ela não chegar tão intensa no objeto que está sendo filmado. Quando a gente usa refletores, e aí ela é transmitida, mas ela é chamada de refletida. Quando a gente rebate a luz, então a gente usa muito isso. Às vezes você está filmando uma cena que você não quer que a luz fique tão estourada ou fique tão dura, e o que a gente faz? A gente aponta o refletor para a parede branca ou para um rebatedor ou algo que alguém estiver segurando, né? Às vezes usa até uns bandeirões de pano, para transmitir a luz para aquela parede, ela bate na parede e volta para o personagem ou para o objeto que você está filmando de forma mais suave, de forma mais leve. A gente vai ver exemplos disso, mas só para vocês terem uma noção de que existe a iluminação que é diretamente apontada para o a ação, para a cena, para quem você está filmando, e tem algumas cenas que a gente não quer essa dureza, e aí a gente transmite ou reflete a luz, a gente aponta o refletor para um rebatedor ou para uma parede, para que essa luz chegue até o objeto de forma mais leve, tá? E isso muda muito o resultado da imagem, o resultado da iluminação. A gente vai ver alguns exemplos para ter essa ideia. Aqui, como eu disse, alguns difusores e rebatedores, né? Tem esses difusores que são mais utilizados em fotografia, tem tamanhos maiores, esse que tem 5 opções, né? O pretinho, o dourado, eles são 5 em 1, você compra facilmente em lojas de fotografia ou até Mercado Livre, assim. Ele tem geralmente entre 80 e 1,20 m de 80 centímetros, 1,20 m de diâmetro, e
consegue iluminar uma pessoa, né? Consegue servir ali de transmissor de luz para iluminar um personagem facilmente. E existem uns maiores também, de até 2 metros, para cenas maiores. E aí tem alguns outros tipos, por exemplo, de filtro que a gente pode fazer, como essa logo aqui em cima tem uma lâmpada que está com um paninho em frente, que é a gente difundir a luz, é o difusor da luz, né? E ela ameniza um pouco aquela luz, chegando com menos sombra, com menos dureza. Às vezes está muito forte, está estourando o rosto do personagem. Aí você pode usar ou um lençol ou um pano transparente ali, branco, mas transparente, que você tiver. Pode usar papel manteiga também, papel vegetal. Enfim, tomar sempre cuidado para que não seja um material que aqueça ou manter uma distância da luz para não correr risco no set de queimar, de nada. Mas se você mantiver uma distância da luz, isso não tem risco. E usar sempre com cautela também, porque às vezes se você difundir demais a luz, você pode acabar tirando um pouco a luz do que você. Então, você tem que ir medindo. Às vezes a gente bota 2 folhas de papel manteiga, 3 folhas, e aí você vai entendendo, olhando para o seu personagem, como que isso está chegando na cena. E tem também os isopores, para quando a gente não tem esses rebatedores redondinhos, né, comprados, uma folha de isopor funciona muito bem também para rebater uma luz. E existem folhas grandes, né, então às vezes a gente precisa de um tamanho maior de rebatedor, ela funciona bem. E se também você tiver numa cena em que tiver uma parede branca, a parede branca também funciona do mesmo jeito, tá? Aí a gente começa a ver os nossos tipos de luz. Isso são luz. É muito importante essas nomenclaturas desses tipos, porque num set de filmagem a gente fala muito sobre essas luzes, que são a luz principal, ou a key light, que é a luz que vai ter mais incidência sobre o objeto filmado, é que mais vai estar forte na cena. Tem a fill light, ou em português, a luz de preenchimento, que é uma luz que vai, geralmente, você joga uma luz principal de um lado e você faz um preenchimento com a outra luz mais leve, ela está sempre um pouco abaixo da luz principal, para criar ali uma naturalidade na sombra e não deixar uma sombra muito escura. Então, é uma luz também que a gente usa muito. E tem a backlight contra a luz de cabelo, que é a luz que a gente usa em cima. A gente fala de cabelo porque você usa, a direção dela é de cima para a cabeça do personagem. E o papel dela é dar uma descolada ela faz a silhueta do ator, né, ou do que você estiver filmando, para descolar do fundo, para causar uma sensação de profundidade. Então, essas são as 3 principais luzes. Com essas 3, vocês conseguem trabalhar muitas cenas. A luz principal, a luz de preenchimento e a contraluz de cabelo. Essa contraluz, ela não precisa vir diretamente para a câmera, necessariamente, mas ela vem de cima para baixo, apontando para as costas do personagem. E tem também as luzes que, enfim, de complemento, mas que também ajuda se você tiver opção no set, que é a contraluz de fundo, que é a luz que vai iluminar o seu set atrás, né? Imagina, você tem o personagem, tem a luz principal, a gente vai ver desenho disso, tá? Só o personagem, a luz principal, uma luz de preenchimento, a contraluz de cabelo vindo por trás do personagem, e essa background light a gente aponta para o cenário, a gente não aponta para o ator, a gente aponta para o fundo, para iluminar o cenário que você tá trabalhando. E as luzes práticas, que não deixam de ser também uma background light, são as luzes que eu falei para vocês na aula anterior, que são luzes que elas são práticas, elas aparecem no cenário. Nenhuma outra luz dessa que a gente estava falando, o refletor, né, a lâmpada, ou o que você estiver usando, vai aparecer em cena. As luzes práticas não, elas aparecem.
Então, elas são abajures, luz de vela, lanterna, tudo isso é luz prática. Então, você trabalha com, às vezes, por exemplo, luz de geladeira, o personagem abre a geladeira e tem uma luz, apesar de você não estar vendo exatamente a lâmpada, né? Óbvio, mas aquela luz ali é uma luz que você está vendo de onde ela está vindo ali na cena. Então, tudo isso a gente chama de luz prática e é muito usado, às vezes salva a nossa vida, porque a gente tem que pensar que toda luz em cena, toda luz que ilumina o teu set, ela tem que ter uma justificativa. Então, por exemplo, não vai fazer sentido você ter uma luz ali simulando uma luz de dia, uma luz de sol, se não tem uma janela na tua cena. Essa luz está vindo da onde? Você precisa explicar da onde que essa luz vem. Então, por exemplo, às vezes você tem uma luz mais branca que você não está vendo que é a luz exatamente uma luz de casa, né, comum, mas você precisa, quem está assistindo precisa entender que aquela luz branca do alto que ele está vendo é uma luz que o cara acendeu, o ator acendeu um interruptor e essa luz apareceu. Obviamente, você não está filmando exatamente com aquela lâmpada de casa comum, porque ela é fraquinha. Você está usando um refletor. Mas para o espectador, você precisa fazer parecer que é a luz da casa. Então, a luz prática ela se justifica. Então, é muito fácil usar nesse sentido, porque a gente não precisa ficar muito pensando da onde está. Será que essa luz surgiu aqui do nada? Como é que eu explico essa luz? A luz prática ela se explica porque ela existe na cena. Então, a abajur é excelente para poder trabalhar em cenário, e às vezes e a luz prática ela é importante também porque às vezes ela faz o papel de luz principal ou de luz de preenchimento, por exemplo. Então, imagina se tem uma cena que o personagem está sentado na cama lendo um livro. E aí você chega com a câmera num close, algo próximo, a luz do abajur vira a luz principal daquela cena. Ela é uma luz prática e principal. Então, ela também pode funcionar ali de outras formas, que não seja só iluminando o ambiente. Ela pode também ser uma luz que ilumine o seu personagem. Aí aqui são alguns tipos, né, de esquemas de luz, e falando já agora nos nomes que a gente já viu, por exemplo, se você tem pouco recurso, né, você tem pouco dinheiro para investir, por exemplo, em equipamento de luz, que às vezes é muito caro alugar, a gente geralmente não compra, mas alugar é muito caro. Então, se você consegue um refletor, você consegue usar uma luz principal, por exemplo, vindo de trás, porque ela já complementa um pouco, fazendo uma luz de cabelo, e utiliza um rebatedor de frente para a luz principal, para rebater essa luz, e quando ela rebate, ela volta uma luz mais leve. Então, isso, por exemplo, já é um esquema com uma fonte de luz só, você consegue resolver uma cena desse jeito. Então, você usa o rebatedor para rebater, e aí aqui nesse esquema você acaba tendo dois esquemas de luz, né? Que é a luz principal e a luz de preenchimento, mas você está usando só uma fonte de luz. E a câmera ali, né, posicionada diretamente para o personagem. Aqui é um outro esquema com o mesmo recurso, apenas um refletor. Aí aqui eu já mudei um pouco, né? Eu trouxe minha luz principal para frente e utilizo. Essa na verdade, o esquema mais tradicional, né, de iluminação, tanto de fotografia quanto de cinema. Você joga a luz principal num raio lateral assim, dos 45 graus, e a luz de preenchimento mais próxima um pouquinho do personagem, fazendo essa. Ela tem que estar próxima mais do personagem, mas também direcionada para a luz, para ela captar essa luz dessa fonte e conseguir rebater, né? Aqui é um outro exemplo já com os 3 pontos de luz, né? Como que a gente poderia trabalhar contra a luz de cabelo, e aí eu estou sugerindo que a gente tenha 3 spots de luz, a luz principal e a luz de preenchimento, apesar de no desenho estar parecendo que são iguais,
mas a gente tem que levar em consideração que a intensidade da luz de preenchimento ela é um pouco abaixo da luz principal. Senão, até você pode trabalhar com as duas intensidades iguais, e a gente vai ver isso também. Só que você vai ter uma cena sem sombra, é uma cena totalmente lavada, né? E às vezes, se a sua fonte de luz for muito forte, pode ficar estranho. Então, tem que saber também usar com cuidado e a contraluz de cabelo para descolar o personagem do fundo e dar essa sensação já de profundidade. Às vezes isso funciona, por exemplo, também, quando a gente não tem a contraluz de cabelo, é usar uma luz natural. Por exemplo, você posiciona. Imagina que essa cena que, que vocês estão vendo, o personagem está sentado de costas para uma janela. Então, você aponta 2 spots de luz para ele, e a luz que vem da janela, que é a luz natural, né, ela faz o contraluz de cabelo para dar essa sensação de descolar ele desse fundo. Então, é isso. Os esquemas são esses, mas as fontes de luz podem ser variadas. Aqui o mesmo esquema, só que em vez de um outro refletor, a gente usa um rebatedor, pensando lá naquela ideia de rebater a luz e ficar mais suave. Essa aqui já é uma luz bem frontal, em algumas situações ela pode ser, para criar algumas sombras diferentes no rosto, ela pode ser interessante, a gente também vai ver um pouco de exemplo em alguns filmes que usaram essa luz. Então, ela é uma luz que ela vem de trás do câmera, fica bem atrás da câmera e do alto, né? E faz uma luz para baixo na pessoa, assim, ela pega meio que na testa do ator aqui, e cria umas sombras, assim, dependendo da fotografia, se for interessante, mas cria algumas sombras no rosto que pode ficar bem bonito. Aqui o mesmo esquema, só substituindo o refletor pelo rebatedor. E aqui, a luz do rebatedor, quem o rebatedor está refletindo é a luz lá da contraluz de cabelo, tá vendo? Ele está apontado para a contraluz de cabelo. Ele não está falando com a luz principal. Aqui eu já estou usando a contraluz de fundo, que é, como eu expliquei para vocês, o mesmo esquema, luz principal, luz de preenchimento e contraluz, e a contraluz de cabelo ela aponta para o fundo, tá vendo? Ele não aponta para o personagem, ele ilumina o meu cenário. É uma luz que vai iluminar o cenário. Então, tem cenas, por exemplo, cenas onde o ambiente é mais escuro, que essa luz talvez não aconteça. Mas, por exemplo, em séries, essas séries de TV, né, que tudo é muito iluminado, todo fundo é iluminado com essas luzes apontando diretamente para o cenário e não exatamente para os atores. E agora a gente vai começar a ver um pouquinho sobre como direcionar essa luz. E aí a gente vai entender como que esses esquemas de luz que eu falei para vocês funcionam na prática. Esse esquema aqui, por exemplo, que eu falei da fonte de luz que está apontando diretamente para o personagem, né, atrás do câmera ali, ele pode provocar esse tipo de sombra que eu tinha dito para vocês no rosto da personagem. Essa luz se chama Butterfly Light por esse desenho que ela cria aqui no nariz, que acabou ganhando esse nome por conta de ter um formato parecido com uma borboleta, e aí ela ilumina muito bem o rosto, você pode ver que não tem sombras exatamente no cabelo, na testa, nos olhos, mas cria uma sombra nas bochechas e cria essa sombra no nariz. Então, ela acaba criando quase uma maquiagem aqui nas bochechas também, porque ela projeta essa sombra da bochecha aqui alta para baixo. E aí cria uma leve sombra no rosto da personagem na lateral. É bem bonita. Na boca também acaba criando alguma sombra. Aqui, por exemplo, ó, nesses exemplos, para fazer aqui não é a cena do filme, né? Mas é o fotógrafo, na hora de fazer as fotos,
promocionais dos dois filmes, usou esse tipo de luz. Pode ver que aqui nos dois personagens do Pantera Negra você consegue ver bem as sombras do nariz, e do Benjamin Button você vê na Cate Blanchett a sombra bem forte aqui na bochecha, como exemplo também, para a gente ter uma ideia. E observando no olho da atriz, você vê que a luz está vindo diretamente do alto, bem na frente dela. É isso que cria esse desenho. Essa aqui é a Rembrandt Line, que é exatamente esse triângulozinho que ele cria. É uma luz que ela vem de lado, vem bem assim na diagonal dos personagens, mas ela joga um pouquinho de luz para o lado que não está sendo iluminado. Então, eu tenho aqui uma luz principal e a própria luz principal está vazando do outro lado do rosto. E aí cria esse desenho como se fosse um triângulo. É muito usada essa luz, ó. Tá vendo? Não tem, nesses casos, não tem luz de preenchimento. O diretor de fotografia está usando só uma luz principal para criar o efeito nos dois lados da cena. Tá vendo? Pode ver que o restante está bem escuro, então não tem uma luz ali fazendo uma luz de preenchimento. A gente tem só a principal, que cria também uma sombra no outro lado, né, do nariz, mas fica bem bonito, fica uma luz mais dramática, mas também fica uma luz natural, dependendo de onde a cena estiver acontecendo, também fica bem natural. Essa é a luz lateral, é importante perceber a diferença. Essa luz aqui, ela não está exatamente na lateral do personagem, ela está um pouco na diagonal do personagem, conseguindo vazar para o outro lado. Essa luz aqui, ela está muito na lateral, então ela acaba projetando a sombra do nariz do ator no outro lado do rosto. Então, tem que tomar cuidado com essa luz, porque é uma luz muito específica, é uma luz que cria sombras, tá vendo? É uma luz muito dura, nessa cena especial tem pouca luz no restante, né? Tudo muito escuro, então essa luz acaba projetando a sombra do rosto dele para o outro lado do rosto. Então, tem que saber como que está usando, se é um filme que pede isso, né? Que tem essa dramaticidade também, ela revela muitas texturas e o desenho do rosto do personagem. Então, pode ver que do outro lado, aqui na lateral do cabelo, você nem vê detalhes, você não tem informação nenhuma sobre o outro lado do rosto dele. Então, a luz ela é posicionada literalmente na lateral do personagem e a gente chama ou de side light ou de luz lateral. Essa aqui já é a hard light, que é uma luz dura. Essa luz, ela... Lembra que eu falei dos filtros, né? De usar difusor, de usar rebatedor? Esse tipo de luz, a gente não está usando nada disso. É uma luz muito forte, uma luz dura, direta no personagem, tá? É uma luz que provavelmente não passou ali por nenhum filtro e ele está recebendo essa intensidade diretamente no rosto. Aí a gente tem que pensar também, sempre entendendo com o diretor e com o filme, né? Você vai perceber o que você está querendo passar naquela cena. Esse tipo de luz, ela é uma luz dramática, uma luz que cria muitas sombras. Então, por exemplo, essa segunda imagem, o Marlon Brando, o ator, você não consegue ver nada do olho dele, você não tem detalhes do olho. Então, isso com certeza é proposital. O diretor de fotografia dialogou e quis esse tipo de luz, o diretor quis esse tipo de luz. Mas a gente tem que entender o que a gente está trabalhando, porque se é importante manter uma suavidade, se é importante ter uma leveza na cena, a luz dura vai atrapalhar esse objetivo. Então, é uma luz muito usada, mas com cautela, porque a gente precisa entender sobre o que a cena está falando para ver se cabe usar
esse tipo de luz. E essa aqui já é a luz suave, que é o contrário lá da luz dura, que é essa luz. Perceba que na anterior a gente tem muitos pontos escuros, muitos pontos sem detalhes. A gente tem esse fundo, essa lateral, a câmera não consegue captar os detalhes. Já aqui não. Aqui a gente consegue observar quase tudo que está em cena tem detalhe. Inclusive, até o cabelo do personagem não é um preto absoluto, é um amarronzado, enfim, é um preto mais acinzentado, onde a gente consegue perceber ainda nuances do fio de cabelo, tudo isso. Nem lá no fundo também não tem nada com preto, não tem nada preto exatamente. E a gente aqui, por exemplo, usa ou o difusor, né, para essa luz não ficar tão dura, ou a gente também trabalha com as luzes de preenchimento bem ativas, né? Por exemplo, como eu disse, às vezes as fontes de luz não é exatamente um refletor, um rebatedor. Essa cena, por exemplo, dele na praia, provavelmente pode até ser que eles estivessem usando uma luz artificial, mas vamos supor que seja realmente só a luz do sol, e aí eles usam um rebatedor ali nessa lateral, que é essa lateral principal que a gente está vendo do ator, para poder só causar essa suavidade, para amenizar essas sombras. Porque lembrando que a luz de sol, dependendo da hora, também é uma luz dura. Também é uma luz que vai causar muitas sombras fortes, vai dar sombra nos olhos, sombra no nariz. Então, os rebatedores ajudam muito nessa hora para poder iluminar mais o outro lado do rosto do personagem e acabar um pouco com essa dureza, né? Então, depende sempre do filme. Geralmente, os filmes onde os temas são mais leves, comédia, romance, geralmente tem essas iluminações um pouco mais que a gente quase nem percebe que tem iluminação, sabe? Parece que tudo muito natural assim. Esse tipo de luz, que é o que a gente estava falando quando eu falei das luzes de cenário, era uma luz muito usada, principalmente no cinema americano antigo, como aqui no Mágico de Oz, que você não tem quase sombra nenhuma. É a High Light. Ela é quase inteira iluminada a cena. Então, ali no Mágico de Oz, a gente vê que todo o cenário atrás da personagem tá igual tem a mesma intensidade de luz que que a personagem recebe também. Então, assim, não tem aquela preocupação exatamente de o fundo ficar mais escuro do que o personagem. Nesses casos não acontece. É tudo muito lavado, é tudo muito iluminado, e aí gera pouquíssimas luzes ou sombras na cena. Como eu disse, por exemplo, esses seriados de TV, de comédia, né, essas sitcoms, elas usam muito isso também, assim, quase tudo no cenário é iluminado, você vê pouca coisa assim com sombra, e é esse tipo de luz, você usa uma iluminação bem frontal, você usa luz em todos os pontos da imagem, não tem pontos muito escuros, e acaba também sendo usado muito em comédias, romances, os cinemas mais populares, não sei se seria a palavra, mas assim, mais comercial também, usa muito. Esse aqui é um outro tipo de highlight, só para a gente ter o um exemplo de como que o fundo, tá vendo? Também é super iluminado. É quase até mais iluminado do que o personagem principal da cena. E aí você vê que não tem sombra nenhuma. Não tem absolutamente nenhuma sombra no rosto dos personagens, quase nenhuma sombra nas roupas, porque tudo está iluminado de forma muito igual. E essa aqui, já ao contrário da outra luz, é essa luz que vai criar
essa low key light vai criar só um rastro de luz, né, vamos dizer assim. Quase nada tem luz, quase nada está iluminado. É só uma luz só para você conseguir identificar que existe um personagem ali, identificar alguma coisa na cena, mas é muito escuro, a fonte de luz tem pouca intensidade, na primeira foto, por exemplo, vocês podem ver que não tem essa luz é bem fraquinha, você não consegue ver exatamente muitas coisas, mas como é um personagem muito reconhecível também, né, como é o Coringa, ele facilmente ele se destaca nesse tipo de luz. Então, é muito usado também nesses filmes de suspense, filmes de terror, todo filme que você consegue trabalhar com coisas, com cenários bem escuros, e aí você às vezes você só joga uma luz só para mostrar um pouco do personagem, mas sem revelar muita coisa. Aqui na cena do Clube da Luta, do Brad Pitt, a gente tem, por exemplo, a luz prática, como eu tinha dito anteriormente, que é uma luz do cenário, que é aquela luminária branca, né, essa luminária comum, funcionando como a luz que está iluminando o personagem. Dá para ver que existe uma outra fonte de luz também que a gente não vê na foto, mas a luz principal que está fazendo esse recorte nele, que está até como funcionando como uma luz de cabelo ali, que está descolando ele um pouco do preto do fundo, vem dessa luz prática que está em cena. Essa aqui é a backlighting. A backlighting é uma luz. Lembra quando eu disse que a contraluz, a background light, é a luz que a gente aponta para o fundo, né? É aquela luz que a gente ilumina o fundo. Essa backlight é uma luz que vem do fundo para o personagem. Então, a fonte de luz está apontada para a câmera, está na direção da câmera. E aí é muito usada para esse tipo de imagem que a gente está vendo, de criar essa silhueta do ator ou do objeto que você está filmando. Então, também muito usado em cenas de terror, em cenas de suspense, alguns filmes clássicos assim usam bastante, mas sempre perceber, olha a sombra que está sendo criada na primeira cena. Então, às vezes, essa sombra ela é pensada, essa sombra ela faz sentido no filme, porque se esses personagens, e tem uma cena dessa, o personagem está andando em direção à câmera, por exemplo, imagina que essa sombra vai estar gigante no chão, e isso é linguagem cinematográfica. Isso é um diretor que queria causar esse impacto dessa sombra gigante e os personagens estarem menores do que essa sombra. Então, se o diretor quer trabalhar dessa forma, né? Quer ter essa ideia da sombra ali meio assustadora, meio opressora, vamos dizer assim, o diretor de fotografia pode resolver desse jeito, que é jogar uma luz bem forte, essas luzes são bem fortes para criar esse desenho das sombras, e não joga nenhuma luz na frente. Essa luz, o Fred Krueger aqui, o amarelo, né, o segunda imagem, ela não tem, você pode ver que ele é totalmente preto, não tem nada iluminando o personagem. É que como a figura do personagem, obviamente quem está vendo o filme sabe quem é a figura, né, por conta das mãos e até do chapéu que ele usa, ele não precisa revelar o personagem exatamente, essa foto já diz quem é ele. Então, você usa a luz de fundo para criar essa silhueta e não usa nenhuma luz aqui na frente. Pode acontecer de vocês usarem que esse exemplo, né? A backlight ela pode funcionar assim, sem, e aqui com a luz de frente. Só que o que acontece? Nesses casos, a luz que vem de trás, em direção ao personagem, provocando essa silhueta, é mais forte do que a luz que vem na frente dele. Então, você pode observar que essa terceira foto, por exemplo, ali embaixo, que ele está abraçado com a atriz,
a luz que faz o contorno deles é muito mais forte do que a luz que está vindo da frente. A luz que está fazendo nesse papel está fazendo a luz de preenchimento. E a luz de trás está fazendo a luz principal. Tá? Então, às vezes a gente usa, por exemplo, eu tirei daqui, mas eu tinha uma imagem, não sei se eu tirei, se está mais lá na frente, em que, por exemplo, o personagem em primeiro plano está assim pouquíssimo iluminado e o personagem lá no fundo está muito iluminado. Por quê? Porque o diretor quer que nessa cena o espectador seja direcionado a olhar para o personagem de trás e não exatamente para quem está aqui em primeiro plano. Isso também é uma linguagem, isso também é um jogo de luz que o diretor conversa ali com a fotografia para tentar resolver. Então, a gente usa essa luz principal mais forte e aqui na frente a gente só, para não causar esse efeito, que é um efeito muito duro, né? Um efeito. Imagina, esse filme não quer causar essa sensação de medo, de suspense, mas ele quer causar uma outra sensação de um. Esse filme é um drama e tal. Então, aí você usa uma luz de preenchimento para poder iluminar um pouco o rosto dos personagens que estão aqui na frente. Essa aqui é a top light, que é basicamente a luz principal direcionada na cabeça do personagem. Ela é um pouco. Tem a Butterfly Light, que ela é direcionada na altura da testa e dos olhos. Essa não, essa ela é direcionada bem na cabeça. E aí cria essa sombra para baixo, assim, cria uma sombra no nariz, cria uma sombra no olho, faz um desenho muito forte aqui nos olhos. E alguns momentos acaba dando uma estourada, inclusive, na testa. Então, você tem que também saber trabalhar bem desse jeito. Essa luz, por exemplo, ela causa uma sensação também de, olhando, por exemplo, esse outro Coringa, dá para ver como se fosse uma caveira, sabe? Ela cria essas sombras, não deixam o olho fundo, deixa isso aqui muito marcado da bochecha. Então, tem que ser usada também em cenas muito específicas para poder causar esse efeito bem dramático na cena. Essa eu falei, a top light, e essa aqui é a underlight. A underlight é o oposto da top light, que ela vem de baixo. Também usada muito em suspenses e filmes de terror. Ela, na verdade, em vez de jogar as sombras, como a top light joga para o chão, ela joga as sombras para cima. E aí as sombras do nariz, as sombras da boca, a sombra dos olhos, elas são projetadas para cima do rosto do personagem, causando também algumas sombras muito peculiares. E aí, exatamente, também tem que tomar sempre cuidado, porque na iluminação de cinema, na iluminação de fotografia também, mas falando mais de cinema, essas sombras elas fazem parte da linguagem do filme, né, da linguagem cinematográfica, do que a gente, como a gente falou ontem, do que o diretor quer passar com aquela cena. Se ele quer causar medo, se ele quer causar repulsa, se ele quer causar estranhamento, isso tudo a fotografia é capaz de fazer, mas a gente precisa saber quais ferramentas e qual solução a gente vai dar para causar essa emoção, esse sentimento da cena que o diretor quer. Então, por exemplo, um exemplo de luz da underlight que é muito usado, a gente vê muito em filme, é quando o personagem, por exemplo, abre um baú, vamos dizer assim, e aí, né, você abre o baú e aquela luz do tesouro, por exemplo, chega no rosto. Isso, vários filmes aí de aventura já usaram esse jeito. Usar lanterna, por exemplo, também. O personagem está andando no escuro e joga a luz para ele, para se iluminar. Enfim, tem várias cenas em que você consegue perceber esse movimento de baixo para cima da luz. Muito usado também nesses filmes, né, de terror. E como nessa primeira foto, o personagem não está dando para ver, mas o personagem está usando uma lanterna,
é uma luz prática. Sempre pensar que a luz prática também, às vezes, pode resolver as nossas cenas, como nesse caso. Essa aqui é a Key Light, que, na verdade, ela é a luz principal, só que, em vez da gente estar usando a luz principal logo no, imaginem assim, a câmera vai estar posicionada de um lado do personagem, né? E eu tenho duas opções, eu posso colocar a minha luz principal do lado da câmera, iluminando o lado do rosto que está aparecendo para a câmera, ou eu posso fazer uma reversa, uma luz principal reversa, e posicionar contrário à câmera. E aí vai causar esse efeito. Esse esquema de luz é o mais usado no cinema. É o que a gente mais vê usar, o lado que a câmera está filmando, não é a luz mais forte. Geralmente a câmera está filmando do lado da luz de preenchimento e a key light reverse vem do outro lado para poder causar essa intensidade de luz do lado oposto em que a câmera está. Então, aqui, por exemplo, a gente tem outras cenas também, o Avatar, o Toy Story tem esse tipo de luz, por exemplo, as animações usam muito. E aí, geralmente, assim, a gente aprende, inclusive, quando está estudando, que esse seria assim, o posicionamento padrão da luz e do câmera, né? O câmera sempre tentar se posicionar do lado em que não, na verdade, contra a luz que está vindo, né? É óbvio que quando a gente está filmando, por exemplo, na rua, quando a gente está filmando, fazendo, por exemplo, eu faço muito documentário. Às vezes isso não é possível, porque na hora a luz mais, que você vai entender que a luz mais bonita vai ser a luz, ou a luz que vai privilegiar ali o personagem vai ser a luz principal vindo direto no rosto do personagem. Mas se você tiver tempo de pensar essa luz e causar esse efeito de ficar ao contrário da luz principal, você pode dar mais dramaticidade, dar mais naturalidade também, porque você começa. As sombras, elas são muito importantes na iluminação, e nesse tipo de luz, né, de esquema de luz, a gente está olhando para a sombra. Então, ela causa uma naturalidade, sem a gente perceber, mas isso acaba se tornando algo mais natural, menos lavado, assim. O cinema não é que não use, assim, muitos cinemas usam, mas geralmente os filmes mais populares, blockbuster, que usa tudo muito lavado. Os cinemas mais dramáticos, a gente costuma trabalhar muito com sombra, e aí esse é um dos principais, assim, que a gente usa esse esquema de luz. Aqui é o mesmo exemplo, a câmera está apontada, está direcionada ao contrário da luz principal. Percebam que não é exatamente o contrário, a luz principal não está apontada para a câmera, tá? Ela está no lado em que a câmera não está filmando o personagem. Não chega a ser uma contraluz nesse caso. Aqui é a background que eu tinha falado, que é quando a gente está apontando para o personagem, para o fundo do personagem. Nesse caso, o fundo, o background tem mais luz, recebe mais intensidade de luz do que o personagem em primeiro plano. Nessa segunda cena, por exemplo, que eu tinha dito, é que o diretor ele quer que o espectador olhe para o cara que está entrando na porta e não porque o nosso olho acaba olhando para o personagem principal, né? Para o primeiro que está aparecendo. Mas a gente direciona, a direção de fotografia também é importante por isso. A gente manipula a luz para que o espectador olhe para um outro ponto e não olhe para esse ponto comum, né? A gente tem uma ordem meio que a gente tem a tendência a olhar o primeiro depois que a gente repara o fundo. Quando eu quero que o fundo seja reparado primeiro, eu ilumino esse fundo. Então, na segunda cena, provavelmente você vai ver a cena, você vai olhar para o cara entrando na porta e depois você vai perceber detalhes do personagem que está logo aqui na frente. Então, saber usar também com cuidado, mas é bem importante essa ideia de direcionar o espectador
às vezes isso muda uma cena inteira, assim, se transforma uma cena a nível, eleva muito o nível da qualidade da cinematografia, porque você soube direcionar o personagem, o espectador. Isso é bem importante. Aqui as luzes práticas, né, que a gente já falou bastante delas, mas aí alguns exemplos de como que pode funcionar, às vezes como luz principal, às vezes como luz de ambiente, luz de preenchimento. Nessa primeira cena, por exemplo, a luz do computador é a luz que está iluminando o personagem de frente, apesar da câmera estar de lado, mas é a intensidade da luz que vem maior é do computador. Ali na foto do meio é uma luz dura, é uma luz bem dura, e está vindo direto numa lâmpada bem na cara dos personagens. Então a gente precisa ficar atento também que cria essas sombras, tudo isso, mas ali, por exemplo, não tem nenhuma outra fonte de luz, é a luz que tá funcionando ali como luz principal. E a terceira, como que os diretores usam abajures, que é uma ferramenta bem, bem importante, né? Por exemplo, essa cena não tem nenhuma luz que não seja de abajur. Então, às vezes, você soluciona o seu problema ali que você precisa. Nessa cena, por exemplo, como que o diretor de fotografia vai justificar uma luz de janela, se não tem janela, se está tudo fechado, cortina. Ele precisa inventar, ao mesmo tempo, não dá para deixar o ambiente totalmente escuro, senão você não filma. Então, você precisa pensar, e aí, junto com aquele trabalho que eu falei para vocês do diretor de arte, de ficar conversando e dialogando da possibilidade de colocar a luz dentro da cena. Então, às vezes você filma uma cena inteira, boa parte do filme, com luzes práticas, que vai funcionar melhor do que se você ficar tentando inventar de onde vem essa luz. Porque as luzes, sempre lembrando, elas precisam se justificar. A gente precisa saber de onde elas vêm. O espectador precisa saber que aquela luz que está entrando dali vem da cozinha que ela acabou de acender a luz. Que a outra luz vem da luz da lua que está na janela, que a janela está aberta. Enfim, tudo isso a gente precisa. O espectador precisa. A gente engana, mas eles têm que fingir, perceber que, na verdade, eles não podem perceber que eles estão sendo enganados. Eles precisam encarar aquela cena com naturalidade, sem ficar questionando isso. Mas essa luz veio da onde? Que estranho. Então, o espectador precisa ver o filme sem perceber esse tipo de coisa, porque a luz é tão natural que, ok, não vai ficar ali questionando da onde está vindo tal luz que do nada apareceu na cena. Aqui também um exemplo de luz prática. Esse filme, inclusive, é especial porque ele foi filmado, essas cenas foi filmada toda luz de vela, e aí uma coisa importante dizer é que luz de vela não é suficiente para fazer filme, por mais que a gente veja aparecer em muitas cenas, né, de filmes, geralmente tem uma luz por trás, uma luz vindo em direção, igual a luz de lanterna, quando a gente vê nesses filmes, geralmente tem uma luz fazendo um complemento ali da intensidade, porque uma luz de vela não é capaz de iluminar. E aí esse filme ele foi feito com uma lente muito especial, uma lente super clara, que ninguém tem, é uma luz feita especialmente para esse filme, e ele usou muitas luzes de vela para conseguir algum efeito. E ainda assim, são cenas escuras. Então, só para a gente ter uma ideia de quantas velas seria necessário, e ainda assim precisaria de uma lente muito especial para poder conseguir abrir mão de outras fontes de luz e usar só vela, como foi esse caso. Aqui é a luz natural, ou a luz disponível, que na verdade é a luz que a gente trabalha muito, assim, trabalha bastante com elas. Esse primeiro filme, né, que é o Regresso, ele foi totalmente filmado em luz natural, ele não tem nada de luz artificial. Então, esse sol ali estava acontecendo desse jeito,
essa intensidade de luz que está no rosto do Leonardo DiCaprio era essa. É uma, assim, ver esse filme observando a fotografia é uma aula, é maravilhoso, porque, mas aí tem os problemas, né? O que acontece? O diretor ele precisava esperar o tempo certo para poder fazer as cenas. Aí, por exemplo, lá onde eles filmaram, que eu acho que foi no Canadá, chovia e fazia um frio muito intenso demais que impossibilitava a... Aliás, foi ao contrário. Eles estavam filmando no Canadá e o tempo de neve, que era o que eles precisavam para a cena, para o filme inteiro, foi menor do ano, assim, foi menos do que o esperado para o ano. E aí eles tiveram que passar as imagens para a Argentina para poder completar com essa questão da neve e essa luz natural. Então é isso, a luz natural, a luz que a gente chama de luz disponível, né? Que é a luz que tem. A gente vai fazer um filme com a luz que tiver. E aí, luz disponível pode não ser natural, pode ser a luz que a gente tem em casa, pode ser o nosso abajur, é a luz que a gente tiver. A gente vai se virar com o que tem. E a melhor luz disponível que a gente tem é a luz natural. E a gente só precisa aprender a lidar com ela, porque tem aquela questão do horário que a gente vai filmar, se vai chover, se vai fazer sol. Então, às vezes, você começou uma cena filmando hoje e vai continuar amanhã. Se você só tiver com luz natural, você precisa dar muita sorte de que a luz de amanhã seja bem parecida com a de hoje, o que geralmente não acontece. Então, o ideal é sempre filmar. Se tiver que filmar, filma no mesmo dia para correr menos risco de ter que ficar esperando aí uns dias a mais para a luz de sol, ou de chuva, ou de nublado, aí depende do que você estiver filmando, acontecer novamente. Mas ela pode provocar assim, umas cenas muito naturais e, se dando certo, pode ficar muito bonito. Então, pode transformar também o filme, sabe? Então, deixá-lo mais natural possível também é maravilhoso. E o segundo filme, que é o Roma, é um filme todo filmado em preto e branco. Eu botei essa cena para vocês terem uma ideia de que depender de luz natural é falar do tempo também. Então, tipo, ele precisou que os atores, que a câmera, que tudo estivesse pronto para que no momento que os atores fizessem isso que eles estão fazendo, de se abraçar, o sol tivesse onde ele está. Então, obviamente, provavelmente o diretor, que também foi diretor de fotografia, ele fez as duas coisas nesse filme. Ele foi algumas vezes ver locação, ele entendeu qual é o posicionamento do sol, que é aquilo que a gente falou na primeira aula, tem que ir lá ver, entender onde eles vão estar, isso tudo ensaiado, mas ele precisa estar de olho no relógio, de olho no tempo, para que ele consiga ter o efeito que ele estava esperando, que é esse sol aparecer no meio do personagem ali na hora que eles estão filmando. Então não dá para errar. Às vezes, se o ator erra, perde o time, e aí não dá para fazer mais naquele dia, tem que fazer outro dia. É um desafio filmar com luz natural, mas às vezes você está filmando com uma luz de sol, assim, aí você preparou toda a tua cena para filmar com aquele sol e de repente vê uma nuvem. E aí no meio da cena tudo muda, porque aí a configuração da sua câmera também precisa mudar. E às vezes, dependendo do que você está filmando, não dá para fazer essa alteração na hora. Enfim, a gente precisa sempre lembrar também que a luz natural ela é barata, porque você não precisa pagar pela luz, mas ela tem seus cuidados, assim, que se não for bem planejado, pode acabar, na verdade, dando tudo errado na tua cena, no teu filme, e prolongando as locações, prolongando os dias de trabalho. Essa aqui também é uma outra luz natural, filmado bem no finalzinho do dia. E aí a gente vê que não tem nenhuma luz iluminando o personagem, a não ser a luz do sol, do pôr do sol, né, no caso. Esse é um exemplo de luz motivada. A luz motivada é quando a gente, por exemplo, nessas cenas, provavelmente essas cenas são filmadas dentro de um set que não é de verdade. Tipo, essa casa não existe.
tá? Isso é uma casa montada dentro de um estúdio. E aí você quer dar uma ideia de que daquela janela está vindo uma luz de sol. Como essa janela, essa casa é fictícia, essa casa é um cenário, não existe sol ali do lado de fora, você precisa motivar uma luz. E aí, motivar no sentido de explicar aquela luz. Então, a gente. Do lado tem a parede, né? Vai ter o cenário aqui, e você posiciona uma luz atrás do cenário e essa luz irradia para dentro da cena como se fosse uma luz natural. Você simula uma luz, você finge uma luz natural com um refletor. E aí eu peguei esse exemplo exatamente, mas tem outros tipos, mas ele pode criar esse desenho de luz que é muito bonito, esse rastro de luz que é muito bonito. Até, por exemplo, na primeira cena que tem os estradozinhos da janela, tudo isso é pensado para que a luz, quando ela entra, ela cause aquela ideia de rajado, e não seja uma luz única, né? Você cria várias direções para a luz. E ela é a luz que está iluminando a cena também. Então, ela não é só uma luz de complemento, é a luz principal, na verdade, da cena, é a luz que está vindo de uma coisa que eu inventei ali, de que é uma luz do sol que está vindo de fora, quando, na verdade, ela, ela não é uma luz natural, ela é uma luz artificial que eu estou simulando ser o sol. Aí a gente tem as luzes coloridas, que a gente vê muito em cenas de cidade, cenas de cidade grande, cenas urbanas, às vezes as luzes, por exemplo, de vitrine é colorido, Estados Unidos, no Japão, tem muito essa coisa das luzes, né, da cidade, de letreiros coloridos, então a gente acaba usando para criar um clima no filme, né, na cena. E aí, esse tipo de luz pode ser usado em diversos tipos de filme, assim, onde a gente observar vai ter tanto de suspense, drama, fantasia, comédia. Às vezes elas também estão simulando, tipo, aqui, por exemplo, que é uma luz colorida, eles estão usando a luz colorida para fingir que é a lua, que é a luz da lua. Então, não deixa, por exemplo, de ser uma luz motivada, mas você está usando a cor para dizer que é a lua. Existem diretores de fotografia que divergem dessa ideia. Eles acham que a luz da lua não é azul desse jeito. E que é fake demais, assim. Mas eu já trabalhei com luz assim azul e tem, dependendo do que o diretor quer que o filme transmita, ela funciona super bem. E aqui, nesse caso, ele usou lá no fundo uma luz amarela só para dar a sensação, só para causar um contraste com a luz que está vindo de fora. Então, a luz que tem dentro de casa é uma luz quente, é uma luz amarela, e a luz de fora, a luz da lua, é uma luz azul. Aqui eu voltei um pouquinho só para mostrar também como que as luzes coloridas da cidade, né, que a gente estava falando, tem muita utilidade também, às vezes nos bares, né, boates. Então, muitas cenas assim a gente acaba usando luz colorida, onde não caberia uma luz comum, teria que ser, para criar esse clima, tem que ser colorida mesmo. E agora a gente vai falar um pouquinho de como que a luz ela causa uma identidade no filme, né? A gente, como eu tinha dito, quando você pega um roteiro, quando você pega um filme para fotografar, você, depois de ler o roteiro, você já entendeu, e também de conversar com o diretor, você já entendeu qual é o clima daquele filme, né? Se é um suspense, se é um filme mais alegre, se é um filme para ser leve, se é um filme falando de coisas muito tristes, guerra, enfim,
o teu filme tem um tema ali, e muitas cenas vão passar. Algumas cenas, por exemplo, dentro de um filme triste, pode ser que tenham cenas alegres, e aí essa iluminação dessas cenas, elas vão ser diferentes. Mas o filme como um todo é um grande drama. E aí a gente cria um clima para esse filme. Então, o filme, por exemplo, se você pegar uma série ou um filme que geralmente se passa na Finlândia ou na Suécia ou na Dinamarca, enfim, esses lugares muito frios. Geralmente eles têm um tom, as cenas têm um tom mais azulado ou mais esverdeado, que é para causar esse clima mais frio. Não faria sentido ter um filme completamente amarelo, que dá uma ideia de coisas mais quentes, né, para climas mais tropicais, para filmar um filme na Islândia, sabe, onde só neve e chove e faz frio. Então, a luz ela ajuda também, toda a luz é pensada. Então, para esse filme, talvez a gente não vá usar muitas luzes amarelas, a gente vai usar luzes mais azuladas. E com isso a gente vai identificando o filme, a gente cria uma identidade para o filme. Isso não é somente nós, diretores de fotografia, que fazemos, é com o diretor também, sempre lembrando que o nosso trabalho é muito junto do diretor, e isso é determinado antes da gente começar o nosso trabalho, né? Lá na correção de cor, o colorista, isso tudo já foi definido, inclusive quando a gente está comprando os equipamentos de fotografia, isso já foi conversado, já foi identificado. Esse esse exemplo dessa série, ela é uma série dramática, uma série de conflitos ali, familiares, eu não assisti ela toda, mas toda a série tem esse tom mais azulado, toda a série tem esse tom mais esverdeado, pode ver que as cores não tem muita saturação, sabe? O vermelho quase não aparece, tudo meio lavado de azul, né, a cena. Aqui, por exemplo, as cores e a luz, ela pode ser usada para contar a história também. Esse filme, por exemplo, ele é um filme dividido em 3 partes, né? E é a infância do personagem, a adolescência do personagem e ele já adulto. E aí, o que o diretor e o diretor de fotografia fazem como eu disse anteriormente, o filme tem um clima. Geralmente, um filme tem um clima. Então, você escolhe uma paleta de cores ali para esse filme que você vai trabalhar. Você, o diretor de arte, né, todo mundo vai trabalhar em cima dessa paleta de cores. Esse filme em especial, ele, na verdade, é um filme dividido em 3. Então, o que o diretor de fotografia faz para que o espectador note a diferença de tempo, a passagem de tempo de cada etapa da vida desse personagem? Ele muda a cor, ele muda a iluminação. Então, a iluminação que foi, o esquema de iluminação que foi usado na primeira fase da vida desse personagem não é a mesma que foi usada na última. E aí a gente nota que as paletas de cores escolhidas, e aí isso tem a ver com a direção de fotografia e a direção de arte, são diferentes. Tá? Nessa primeira fase, por exemplo, é uma fase dele criança, tem a coisa da inocência, de estar descobrindo coisas, descobrindo a vida e tudo. É, é uma, o filme ele é todo colorido, ele é muito mais colorido, ele tem muitas nuances de rosa, de roxo, de azul, mas é uma coisa com luzes coloridas, não é simplesmente um tom frio, são tons quentes dessas cores. Na parte da adolescência dele, que é quando ele começa a enfrentar problemas mais graves, assim, começa a se entender, né, na realidade dele, e aí muitas coisas tristes acontecem, o clima do filme se torna um filme mais dramático, mais triste. Então, o diretor faz o quê? Muda a paleta de cores para tons mais frios. E aí tem esse tom que a gente já falou, azulado, uma coisa mais esverdeada, porque isso causa uma sensação de frieza, ali, de tristeza, ou de um drama que ele está vivendo. E a terceira fase,
para quem viu o filme, né, se vocês não viram, só dando um exemplo como era, é um momento em que o personagem ele começa a se assumir na realidade dele, começa a se entender com as dores dele, começa a se entender com os conflitos que ele tem, e aí ele meio que vai florescendo, assim, ele vai crescendo, vai fortalecendo a personalidade e vai se entendendo. Então já não é uma fase tão melancólica. E aí, essa parte da descoberta do personagem, o diretor vai e bota cores mais quentes, porque aí tem a coisa do acolhimento, essa cor amarela causa isso também, assim, o próprio personagem no filme passa por um momento de acolhimento, ele passa a ser aceito, e aí esse aconchego, assim, vamos dizer assim, é representado por essas cores mais quentes. Aqui ainda dois exemplos de luz amarela e luz azul, como a gente estava falando. Nesse filme, o que acontece? O diretor usa a luz amarela, ele é um filme que é passado no México e nos Estados Unidos. Então, para que lembra que a gente precisa pensar sempre no espectador. A gente precisa saber o que o espectador não sabe exatamente quando muda a cena. Ele pode não perceber que mudou o país, ou que ele mudou a cidade, ou que ele mudou a narrativa do filme. Então, a luz muitas vezes é usada para isso. Então, quando a luz é amarela, a gente sabe que ele está no México. Quando a luz é azul, a gente sabe que ele está nos Estados Unidos. E aí cria-se essa dualidade também, né, de um lugar mais frio, como é os Estados Unidos, né, que tem ali, enfim, o personagem ali também é mais frio, e no México é um lugar mais quente, que costuma ter coisas mais puxadas para o laranja, né, às vezes até meio estereótipo falar isso, mas funciona no cinema para a gente identificar os lugares, identificar as cenas e o espectador perceber que mudou. Na mudança de cena, o filme está indo para outro país, ele já não está mais ali nos Estados Unidos. Aqui é a mesma coisa. A personagem dentro da cabana, ela está com a luz amarela. Por quê? Dentro de uma cabana, você entende que tem ali, tá, podemos estar aquecida, existe a ideia de calor, da madeira, tudo isso. Quando ela sai, e aí vocês podem ver pela porta que existe uma diferença de luz que está do lado de fora com a luz que está do lado de dentro, quando ela sai, está frio. E aí a fotografia usa a luz azul para causar para passar essa sensação de um clima frio para o espectador. A gente tem sempre que pensar que a fotografia ela precisa comunicar algo. E aí a luz, a cor da luz também comunica nesse caso. Se o personagem vai entender que a personagem saiu dali, agora ela está ou triste, ou está sentindo frio. A gente precisa sentir o que aquela personagem tá passando. Aqui alguns exemplos de como que a luz pode identificar um personagem. Então, essa é uma série da Marvel, né, do Demolidor, e aí aqui a gente está falando de personagens que têm uma cor de identidade, né? Então, toda a série desse personagem, né, desse herói, a cor dele é vermelha. Então, toda a cena, tudo no filme, tudo na série, tem elementos vermelhos. Então, a gente vai perceber que em vários momentos que ele aparece, o bar que ele entra é vermelho, a fachada da casa, do apartamento que ele mora é vermelho. Então, a gente joga esses elementos, e isso muito trabalho com a direção de arte, para identificar esse personagem. Aqui é o mesmo, eu peguei os exemplos do mesma linha, né, da Marvel, que é o Luke Cage, que nesse caso ele já tem uma identidade amarela. Então, quando você muda, que vê as séries, você consegue identificar como que a direção de fotografia usa o vermelho para um personagem, usa o amarelo para outro personagem, e aí tudo nesse filme, nessa série do Luke Cage, tem detalhes em vermelho.
assim como o do Punho de Ferro já é mais esverdeado. E aí os detalhes no filme dele, né, na série dele, vão ser todos mais esverdeados. E é da mesma forma, Jessica Jones também é da mesma narrativa, que tem um tom mais arroxeado, azulado. Então, a série dela toda é pouco saturada, toda tem esse clima meio arroxeado, e ela mesma já usa o figurino, né? Usa pouca cor, então facilita também para o diretor de fotografia equilibrar essa, essa cor roxa, né? Que às vezes pode não conversar muito com algumas cores de figurino. E aqui é um exemplo de como que o diretor de fotografia usa para identificar um personagem quando acontece um atravessamento dessas séries. Então, eu agora não me lembro, mas eu acho que a série é da Jessica Jones e o personagem do Demolidor faz uma ponta num episódio. E aí, reparem que a cena dela tá toda azulada e arroxeada, só que ele vem, quando ele entra na sala, a luz que vem de fora é vermelha e os óculos dele são vermelhos. Então você faz a identidade, você aplica a identidade do personagem na luz, não exatamente nele. Talvez pudesse ser outro ator, mas quando ele entrasse na cena, a gente com a luz diz quem é ele. Então, pensar também que, dependendo do filme que vocês estiverem fazendo, o personagem ele tem uma luz própria, ele tem uma cor própria. E aí a gente vai trabalhar sempre que tal personagem, ou que tal cenário, ou que tal casa, enfim, quem estiver em cena, a gente vai usar luzes para identificar esses personagens, essas cenas, essas narrativas específicas. Aqui é uma iluminação noturna, como eu disse, aqui a gente tem diretores de fotografia que gostam mais da luz mais esbranquiçada, que acaba ficando um pouco azulada, como essa primeira. Já tem outros que usam a luz bem azul, como da segunda imagem. Essa segunda imagem é importante para a gente perceber outras coisas também quando a gente filma à noite, que primeiro, as luzes do ambiente podem servir de luz para a gente, como, por exemplo, a luz do semáforo, do sinal de trânsito nessa cena. Ela complementa, né? Imagina se não existisse isso, esses pontos vermelhos não apareceriam, e aí talvez a cena ficasse mais sem graça. É importante pensar nesses pontos. E uma outra coisa também, que o chão está molhado. E aí, se a gente observar, quase todas as cenas que são filmadas em estrada, ou até na rua, né, com calçadas, à noite, elas são molhadas. Mas aí a produção molha de propósito, o diretor de fotografia é quem solicita esse tipo de coisa, porque como a gente já tem pouca luz na noite, quando uma luz, seja de um refletor, seja uma luz ali de carro, né, do farol de um carro, ou de um semáforo, bate na luz, no molhado, no chão molhado, e o chão brilha. Então, o chão brilhando, isso cria mais pontos de luz na minha cena. Então, se esse filme, por exemplo, tivesse feito sem o chão estar molhado, provavelmente o asfalto estaria muito escuro e perderia um pouco a graça. E aí, quando você molha, você acaba refletindo essas luzes que estão ali na cena e cria um efeito que você consegue revelar mais do cenário. Então, comecem a observar que a maioria das cenas de filme feito à noite, a gente tem o chão está molhado justamente por isso, para que essas luzes possam refletir. Aqui, como uma curiosidade, como que seria uma luz ambiente, né? Se a gente estiver filmando, por exemplo, dentro de casa, né? Num cenário dentro de uma casa, a gente tem a luz direta, que é essa luz que eu falei que é uma luz que vem direto nos personagens, que são essa luz que a gente tem em casa, comum, né? Essas luzes no teto. Tem as indiretas ou rebatidas,
que são essas luzes que os esquemas de iluminação de muitas casas têm isso, né? Você não joga a luz direto na gente, a gente joga a luz para o teto e rebate, e aí cria aquele ambiente mais aconchegante, um ambiente mais sóbrio, assim, mais sem sombras. E aí é a mesma ideia da iluminação. A luz difusa, que são essas luzes que passam por algum difusor, aí no caso um lustre, uma cúpula de abajur, alguma coisa assim. E as luzes de detalhe, que a gente utiliza para iluminar o cenário. Isso é importante, a gente não é o principal, mas é importante a gente saber, porque quando a gente vai para uma cena e precisa iluminar o cenário, a gente precisa saber que tipo de luz que a gente vai solicitar para essa iluminação. Então, às vezes, só trabalhar com refletor não vai funcionar. Então, a gente acaba utilizando várias luzes assim na cena, que não deixa também de ser uma luz prática, mas de esquemas diferentes para criar um clima que a gente quer criar, que a gente quer que crie no nosso ambiente. Aqui alguns exemplos também, essa luz zenital. A luz zenital é uma luz que vem do alto. Essa luz normal de casa que a gente usa é uma luz zenital, por exemplo, uma luz que vem bem de cima. É uma direção da luz que se chama zenital. Aqui eu não vou meter muito, mas é só para vocês terem uma ideia do que quando eu estou falando de refletor, né? O que são os refletores. E aí a gente tem uma variedade de capacidades também de intensidade de iluminação. Tem os Fresnels, que são os mais comuns, assim, iluminam muito bem. Esse HMI, por exemplo, ele é tão forte que é utilizado para simular a luz de sol. Ele é muito forte. Às vezes ele é colocado assim até a distâncias e distâncias da cena, porque ele causa um efeito bem forte de luz. Grandes produções usam direto, assim, porque, como eu disse, trabalhar com luz natural às vezes é muito difícil, então simular a luz de sol, eles acabam usando esse HMI. Aqui outros. Opa, eu voltei. Aqui uns exemplos também de luzes, luzes que a gente pode utilizar, né? Tem o softbox, que é muito usado, eu trabalho com ele, painel de LED também, nessas pequenas produções também funcionam muito bem. O Sangan, esse Sangan é uma luz que a gente acopla, tem como acoplar também nos tripés, mas você pode. Tem câmera, inclusive, que você consegue acoplar acima dela, se ele for pequenininho, né? Você consegue usar direto na câmera, uma câmera fotográfica. Enfim, aqui é só para a gente ter um exemplo. Esse Max Brut, por exemplo, ele é tipo uma luz de estádio, sabe? Então, filmar grandes cenas, assim, de uma cena de um estádio de futebol, tudo, esse tipo de refletor funciona bem também. Aqui alguns tipos de filtro, a gente estava falando de luzes transmitidas, né? Só para a gente ter uma ideia também, não vou me ater muito, mas esses são os dois mais utilizados, é o filtro V, que é esse filtro que dá uma corrigida nos raios ultravioletas e ajuda muito na hora de filmar, por exemplo, uma paisagem, um dia de sol, porque o céu às vezes fica muito estourado e aí esse filtro ajuda a cortar. E a mesma coisa o polarizador. Ele também, principalmente para o céu, o polarizador consegue trazer uma dramaticidade do céu, assim, de detalhes das nuvens e tudo, muito bom. Aqui o ND também é um filtro importante, a gente usa ele muito. Quando eu falei lá no início na fotografia, nos conceitos básicos de fotografia, lembra que eu disse que vai ter momentos que vocês vão ter que filmar e está muito claro, e assim, tem muita luz, e aí você não pode usar. Você já baixou seu ISO o máximo possível, e o diretor quer que o filme tenha um desfoque, ele não quer que a cena tenha
muita coisa em foco, e ele quer que você utilize o desfoque. Aí você não tem como, porque a câmera vai estourar a luz, não vai ter jeito. Aí o ND é um bom um filtro que corrige isso. Você consegue, com o ND, você consegue barrar um pouco essa entrada de luz e usar umas configurações de câmera que você consegue fazer o desfoque, mesmo estando num dia muito iluminado, numa cena muito iluminada. Esses aqui são filtros mais de detalhe, assim, esse filtro cross que causa esse efeito de estrela, não são muito utilizados, é uma curiosidade, assim, porque hoje em dia isso é muito feito na pós-produção, mais do que na cena mesmo. Esse filtro fog também para causar essa sensação de neblina, né, de russo, igual aqui em Petrópolis tem bastante. Os filtros graduados, que você acaba alterando a cor só de uma parte da cena, no caso ali só na parte mais alta, né, da cena. Esse Promish é que ele causa esse blur na lâmpada. Também é interessante, porque às vezes você não quer mostrar muito mostrar a tua fonte de luz, se ela estiver em cena, com tanto detalhe. Você quer que a luz esteja mais com brilho, assim, então ela também ajuda. Mas hoje em dia isso é muito resolvido na pós-produção. Assim, é que resolver na hora facilita a vida, né? Mas muitas coisas são decididas depois, às vezes, assim, isso é só visto depois e a pós-produção acaba resolvendo mais do que na hora mesmo. Aqui algumas gelatinas, né? Que são, por exemplo, se vocês precisarem usar uma luz de lua, né? Uma luz azul, e você não tem uma lâmpada azul, mas você quer que ela tenha um tom azul, aí a gente coloca essas gelatinas, que são esses plásticos coloridos, na frente da sua fonte de luz e você transforma aquela fonte de luz em azul. Então, vocês não precisam se preocupar, por exemplo, em comprar e ter lâmpadas coloridas. Às vezes, comprando essas gelatinas, você já resolve. Eu já fiz, por exemplo, de colocar no abajur. Eu estava filmando com um abajur em que a fonte de luz era branca e eu queria dar um tom mais amarelo, e aí a gente bota dentro do abajur mesmo, assim, aí a diretora de arte ajuda, né? Você coloca uma gelatina dessa amarela e você transforma a sua cena numa luz mais quente, mesmo a fonte sendo fria. Bom, meninas, é isso. Deu 8h30 certinho. Essa parte de captação a gente fala um pouco amanhã. Amanhã a gente vai falar um pouquinho de câmeras, a gente vai falar um pouco dos ângulos, vai falar um pouco de plano, né? Plano médio, plano inteiro, o que são esses planos, que na verdade é tipo quando você começa já a fotografar para cinema, a gente já não fala mais, tipo, eu quero que filme de abaixo do peito, né? A gente fala só os nomes dos planos, então é algo importante de saber, inclusive, isso aqui, inclusive para o diretor, todo mundo que vai ser diretor de filme precisa saber também, porque na hora de fazer a decupagem, né, de pensar a cena, ele precisa indicar para o diretor de fotografia. Se você for câmera, também apenas também é importante. E a gente vai dar uma passada rápida sobre o que são os movimentos de câmera, tá? E aí a gente acaba, tem uma parte aqui de colorimetria, se der tempo a gente vai falar, se não, porque amanhã eu queria mostrar para vocês também alguns filmes, alguns trechinhos bem rápidos, prometo, mas só para a gente ver, são alguns trechos de filmes, de bastidores de filmes, para a gente ver em ação assim como que é o trabalho do diretor de fotografia ou dos assistentes, né, de câmera, tudo isso. Então, aí a gente termina. É isso. Vocês tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Não, acho que ficou tudo claro. E, na verdade, foi muito interessante. Sobre, tipo, os planos, eu já estudei, né, no áudio e vídeo, Aham. mas sobre
mas sobre a técnica mesmo, eu nunca tinha estudado. Então foi muito legal. Muito obrigada. Tá bom, muito obrigada, Ana, que bom. Depois também, se vocês, a gente terminando essa oficina, como eu sei que vocês estão ainda produzindo coisas e fazendo, a gente pode manter contato também, se vocês quiserem, podem me perguntar também. Eu moro aqui no centro, se precisar ir lá na escola também, posso ajudar. A gente pode ir mantendo esses contatos para que vocês consigam fazer suas produções também importantes, tá? E aí também se precisarem de ajuda em equipamento, alguma coisa assim, eu fico super à disposição também. Vocês já estão produzindo alguma coisa, não, né? A Ana tá no último ano, não é isso? Sim, então, desculpa, quer falar, Eduarda? Não pode terminar. Então, a gente está começando um projeto, né, do Autoral, né? Uhum. Que é um curta-metragem de 15 minutos que a gente tem que criar com uma história própria, né? Que é pro Aham. final do ano só. Mas agora a gente vai entrar com outro projeto, que é um vídeo reflexo, né? Aí a gente está sempre produzindo. O primeiro ano tem outro projeto também que eu não sei, mas a gente está sempre produzindo todo bimestre. Ah, que maravilha. E você já filmou alguma coisa? Ou você já está em algum esquema, vocês se dividem nas funções ou cada um faz uma coisa Então, específica? a gente já, no caso desse projeto Vídeo Reflexo, é individual, né? Mas o Uhum. projeto do curta-metragem é um grupo e já tem funções definidas, já tem história, roteiro. Ah, que E a gente maneiro. só começa a gravar mesmo, mas só pro final do ano mesmo, porque é um projeto que a gente vai trabalhando por partes ao longo do ano, né? Sim. E o Vídeo Reflexo acho que a gente vai começar a gravar no início de junho. Como é o vídeo reflexo? É pra gente escolher, assim, qualquer tema que faça a gente refletir, produz um vídeo sobre. Entendeu? Basicamente isso, três Entendi, minutinhos entendi. mais ou menos, pra gente apresentar um ponto de vista de determinado assunto. Pô, que maneiro. Depois também, se vocês puderem, quando forem produzindo, mandar para gente para assistir também. Geralmente a Regina, a Elaine me mandam, assim, mas não sei se ano passado também com a pandemia, não sei se vocês conseguiram produzir coisas, mas manda para mim também que eu gosto de assistir, se quiser tirar dúvida, trocar alguma ideia também. E você, Eduarda, que você ia falar? A gente tá no primeiro bimestre a gente começou a realizar a curta-metragem e Aham. aí agora a gente vai começar a entrar na produção de documentário. Mas você já filmou o curta? Já. Olha, e já tem disponível para assistir? Não, agora no caso só falta editar. Ah, já está na edição, entendi. Uhum. E foi sobre o que o curta? Na verdade, a gente tinha a princípio de escolher um objeto principal da história e Uhum, criar uma história que obtenha esse objeto principal. entendi. Manda, quando estiver pronto também, manda para eu dar uma assistida. Também se precisar, mas vocês duas já filmaram ou vocês fazem de tudo, vocês editam, vocês estão aprendendo tudo um pouquinho ou vocês já estão escolhendo o que vocês gostariam de fazer? Vocês já sabem, assim, de ter uma ideia? Não, a gente, tipo, a gente vai aprendendo aos poucos mesmo. Tipo, é tudo misturado. Aí tem a área de resenha, que a gente assiste vários filmes e a gente Uhum, produz resenhas críticas sobre. E se eu não me lembro, o projeto deles do primeiro ano é um videocriação, é 1 minuto. Aí é em silêncio, trabalha mais os gestos com esse determinado objeto, uma coisa bem curtinha. Eu acho que depois que eles entregarem para os professores, a Elane disponibiliza um tempo depois no YouTube do áudio e vídeo. tá. Ela tá sempre Sim. postando lá. Principalmente todos os trabalhos vão para lá. Tá, vou dar uma olhada lá no canal. Tem um tempo que eu não dou uma olhada, de repente já tem coisa nova lá. Tá bom, meninas, que bom, acho que maravilha, assim, o curso acho que é super importante para vocês e faz falta mesmo, assim, vocês estão na idade de aprender essas coisas que a gente passou batido quando eu tive que aprender na prática, sabe? E aí que eu não fiz exatamente um curso como vocês estão fazendo, né, técnico de audiovisual, fui aprendendo com o tempo, então a gente erra muito,
Vocês vão ver também que tem muita coisa que a gente aprende muito na prática mesmo tendo a teoria. Às vezes, na prática, chega na hora, não é a mesma coisa, mas tendo essas técnicas que vocês estão vendo aqui, já é importante para solucionar, às vezes, uns problemas na hora, sabe? Deu ruim alguma luz, deu uma coisa vai dar errado, porque o cara que vinha trazer uma câmera ou uma luz tal não vai vir, e aí você tem que se virar. Então, pensar também essas outras possibilidades de iluminação, por exemplo, é importante. E entender também, né? Até para vocês entenderem o que vocês querem fazer também dentro do cinema. Eu já trabalhei com. Eu filmo, eu faço correção de cor também, e já fiz uma parte assim bem básica de edição, mas eu entendi que edição não era para mim, não é o que eu curto. Então, mas é importante saber todo mundo um pouquinho de tudo, porque a gente precisa comunicar e conversar com os nossos colegas de trabalho, né? Então, saber pedir também é solucionar alguns problemas na hora. E eu espero também que essa oficina traga um pouco dessa técnica para vocês e que a gente abra esse caminho aí de comunicação, caso vocês precisem de qualquer coisa, eu fico à disposição. Tá bom? Vamos encerrar, então, para não ficar muito tarde para a gente. E amanhã, então, a gente finaliza falando de captação, a gente vai falar um pouquinho de câmeras, dos planos, e eu encerro mostrando os vídeos para vocês que é bom a gente ver também como funciona o set de... Infelizmente, a gente acaba ficando muito nas grandes produções, nessas oficinas, mas... porque às vezes nem é a realidade do cinema brasileiro, mas é importante a gente saber como é um movimento atrás de uma câmera, como é o movimento de uma produção, para a gente saber se situar também, entender como é o mercado, né? Tá bem, então? Tá bom, muito obrigada. Nada. Eu que agradeço a presença de vocês. Uma boa noite. E amanhã eu mando lá o link antes de começar para vocês. Um beijo, Tá bom, então. boa Boa noite. noite. Até amanhã. Até amanhã. Beijos. Até amanhã. Tchau, Duda. Beijo.